Olá pessoal, vamos para mais uma aula essa semana, bem tranquila nosso conteúdo, então vamos lá. Adição algébrica. Adição algébrica, então, nós vamos trabalhar com expressões numéricas. Como o nome já diz, nós vamos trabalhar com números. Uma expressão onde somente tem números e tem as operações de mais e menos. É o que nós vamos trabalhar, então aqui não tem outra situação para trabalhar, não tem nenhuma das outras, só adição e subtração. Então, eu tenho uma expressão já definida aqui. Essas expressões não são únicas, elas são variáveis. Como eu já mostrei para vocês na aula passada, quando nós temos sinais diferentes, nós vamos efetuar uma subtração. E vamos repetir o sinal do número maior. Então, aqui eu vou fazer o menos 17 mais 40 vai dar mais 23. Vou copiar o restante da minha expressão, porque eu estou aqui resolvendo na ordem que aparece cada uma das minhas operações aqui. Então, mais 23 mais 21, como são sinais iguais, eu vou somar e vou repetir o restante da expressão. Então, mais 23 mais 21 vai dar mais 44. Copiei o restante da expressão. Aqui eu tenho sinais diferentes. Eu vou fazer uma subtração e vou repetir o sinal do número maior. Então, mais 44 menos 16 fica mais 28. E copiei o menos 23. Sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração e vou repetir o sinal do número maior. Então, mais 28 menos 33, menos 5. Repeti o menos porque o 33 é maior. Aqui daí nós temos uma situação onde diz que quando nós temos uma adição algébrica que tem parênteses, o sinal que está fora dele, ou seja, o sinal que está fora do parênteses, indica que nós vamos eliminar os parênteses e não vamos mudar nada, só vamos copiar o que está dentro dele. Então, nós não mudamos os sinais, né? Não vamos mudar os sinais dos termos que estão dentro do parênteses. A gente só copia e repete ali na expressão. Depois, quando nós temos numa outra situação, uma adição algébrica também, que tem parênteses, mas o sinal que está fora dele é de menos, então quer dizer que nós vamos fazer a regra de sinal. Essa regra de sinal também já mostrei na aula passada para vocês. Então, primeiro nós fazemos a regra de sinal para depois podermos eliminar. Então, vocês lembram que eu já expliquei para vocês que sinais iguais, a minha resposta sempre vai ser mais. Lembram disso? Então, sinais iguais, a resposta é mais. Sinais diferentes, a minha resposta é menos. Independente se é mais e menos ou menos e mais. Então, sempre que eu tiver sinais diferentes, a minha resposta vai ser menos. Anotem no caderno de vocês, para vocês não esquecerem isso, porque isso vocês vão usar muito ainda, certo? Então, vamos dar sequência aqui. Então, calcular uma soma algébrica. Então, é usando as duas situações que eu acabei de mostrar para vocês. O sinal de mais antes do parênteses e o sinal de menos antes do parênteses. O que nós devemos fazer aqui, pessoal? Aqui nós vamos, como nós temos sinal de mais, nós só vamos copiar o que está dentro do parênteses. Como nós temos sinal de menos na frente do parênteses, nós vamos fazer a regrinha de sinal aqui. Então, nós vamos fazer a regrinha de sinal que mostrei anteriormente ali para vocês. Então, copiei o 20, aqui eu só copiei o que estava dentro do parênteses, ó. Menos 9 mais 15, igualzinho, não mudou nada. Aqui eu fiz a regrinha, menos e menos, mais, copiei o 15. Menos e mais, menos, copiei o 20. E eliminei os parênteses. Agora, eu vou resolver a minha expressão algébrica usando as operações na ordem que elas aparecem. Então, mais 20 menos 9 vai dar mais 11. Por quê? Porque o 20 é positivo, o 9 é negativo. E o 20 é maior que o 9. Então, ficou mais 11 e copiei o restante da minha expressão. Agora, eu vou resolver essa adição, mais 11 mais 15, porque os dois são positivos. Então, vai dar mais 26
e copiei o restante da minha expressão. Aqui os dois são positivos também, vou resolver a adição, então vai dar mais 41 e copiei o menos 20. Aqui eu já vou fazer a operação ao contrário, o inverso, né? Como um é mais e um é menos, eu vou fazer menos. Então, a minha resposta vai ficar mais 21, porque o 41 é maior que o 20. Então, 41 menos 20, sobra 21, positivo. Dúvidas, pessoal? Manda lá que eu vou respondendo para vocês. Calcular a soma algébrica. Aqui já tem uma situação um pouquinho diferente. Aqui nós temos parênteses, colchetes e chave. Nesse caso, nós começamos resolvendo de dentro para fora. Primeiro, vamos resolver o que está dentro do parênteses, para ficarmos com um único termo para depois eliminá-lo. Então, copiei o restante da minha expressão e fiz 12 menos 10, 2. Repeti o sinal de menos porque o 12 é maior. Então, agora aqui eu vou fazer a regrinha de sinal. Menos e menos tem que dar mais e vou eliminar o parênteses. Então, copiei a minha expressão, ficou mais 2, ó. Agora eu vou resolver o que está dentro do meu colchete aqui. Então, como eu vou resolver o que está dentro do colchete, eu vou resolver primeiro a adição. Então, eu vou copiar o restante, 17 mais 2, 19. E repetir o menos 3, o colchete e fechei a chave. Copiei a minha expressão anteriormente. Então, aqui eu vou fazer 19 menos 3, 16. Eu tenho certeza que vocês vão perguntar, mas professora, como que você sabe que aqui é mais? Quando não aparece, eu tenho o sinalzinho de mais invisível aqui, ó. É como se ele estivesse invisível aqui. Então, aqui é mais 17, mais 19. Então, mais 19 menos 3, fica mais 16. Aí, aqui eu preciso fazer a regrinha de sinal. Mais e mais vai dar mais. Então, vai ficar menos 11 mais 16. Vou resolver essa operação dentro da minha chave para poder depois eliminá-la. Então, vai ficar mais 5, porque o 16 é maior. Então, 16 menos 11, 5. Aqui eu faço a regrinha de sinal para eliminar a chave também. Então, menos e mais, menos 5. Então, 2 menos 5. Aqui a mesma questão que a prof comentou aqui, ó, com vocês. Não aparece sinal, eu tenho o sinal de mais invisível. Então, 2 menos 5 vai resultar em menos 3. Então, essa é a resposta da minha expressão aqui, pessoal. Dúvidas? Pergunta lá que eu vou respondendo para vocês. Então, vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3, 6 e 7, nas páginas 63, 64 e 65. Dúvidas é só perguntar que eu vou respondendo. Qualquer coisa pode mandar foto do exercício que eu respondo para vocês. Se quiserem mandar no privado, sem problemas nenhum. Então, vamos dar sequência em multiplicação de números inteiros. Aqui é bem tranquilo, pessoal, é fácil a multiplicação, porque eu vou utilizar a regra de sinal que a gente já aprendeu anteriormente e fazer a tabuada. O detalhe aqui é conhecer a tabuada de cabo a rabo, certo? Vamos lá, então. Então, aqui, quando nós efetuamos a multiplicação de dois números inteiros positivos, a minha resposta sempre vai ser um número inteiro positivo. Eu não tenho como ter um número com vírgula se eu não multipliquei números com vírgula, né? E quando eu faço a multiplicação de dois números inteiros, com sinais diferentes, aí já vai mudar. A minha resposta sempre vai ser um número negativo. Então, aqui, quando eu tenho sinais diferentes, a resposta é negativa. Quando eu tenho sinais iguais, ou positivo ou os dois negativos, a minha resposta sempre vai ser positiva. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Então, aqui no primeiro exemplo que eu tenho aqui para mostrar para vocês, é dos números positivos. Então, mais em mais vai dar mais 7 vezes 3, 21, mais 21, né? Então, não preciso colocar o sinal de mais, porque não tem a necessidade de colocá-lo. Então, aqui eu tenho mais 10 mais 9, 10 vezes 9, 90, né? Então, não coloco. Se eu tivesse aqui, por exemplo, menos 3, entre parênteses, vezes menos 5, também entre parênteses, eu vou fazer 3 vezes 5, 15, menos e menos, mais.
Então, mesmo que eu multiplique dois números inteiros negativos, a minha resposta sempre vai ser positiva. Então, multipliquei dois números com sinais iguais, a minha resposta sempre vai ser positiva. Aí, aqui eu tenho a segunda situação que eu coloquei ali para vocês. Se eu tenho dois números inteiros com sinais diferentes, a minha resposta sempre vai ser negativa. Então, 5 vezes 6, 30, menos e menos, menos e mais, menos 30. Então, aqui, resultado da minha multiplicação e a regrinha de sinal. Então, um outro exemplo para vocês, mais 8 vezes 3, menos 3, né? 8 vezes 3, 24, mais e menos, menos 24. Então, aqui também resulta um número negativo. Então, isso aqui só é válido, isso aqui, só quando os sinais forem diferentes. Quando os sinais forem iguais, sempre vai resultar em número positivo. As propriedades da multiplicação são 5 propriedades, todas elas fáceis de entendermos, bem tranquilas. Então, a primeira propriedade é o produto. Então, a palavra produto significa vezes, pessoal, quer dizer que eu vou multiplicar. O produto de dois números inteiros resulta em um número inteiro. Então, se eu multipliquei um número inteiro por um número inteiro, a minha resposta sempre vai ser um número inteiro. Então, se é 2 vezes 2 é 4, eu não posso ter lá 2 vezes 2, a minha resposta ser 4,1, porque não pode ser decimal. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12, mais e mais. Aqui não preciso colocar. Se vocês quiserem, fica mais 12, mas o sinalzinho de mais não tem necessidade. Então, 6 vezes 8, 48, sinais diferentes, a minha resposta é menos. Aí, quando for negativo, você precisa escrever esse sinal na frente do número, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Só manda lá. Na segunda propriedade, é aquela brincadeirinha que eu digo para vocês assim: a ordem das batatas não altera o sabor da maionese. Então, quer dizer que a ordem dos números, dos fatores, né, que eu coloquei aqui, fatores, quer dizer números, não vai mudar o meu resultado. Então, 12 vezes 5, 60, mais e menos, menos 60. Se eu multiplicar o inverso, 5 vezes 12, vai dar 60 também. Menos e mais, vai dar menos. Aqui sempre eu vou manter os sinais, porque eu estou multiplicando os mesmos números com o mesmo sinal. Então, eu vou inverter a ordem dos termos, porém eu não vou trocar o sinal deles, certo? Dúvidas, só manda lá, pessoal. Na terceira propriedade, nós vamos multiplicar os fatores em ordens diferentes. Sempre vamos obter o mesmo resultado. Então, aqui eu vou mostrar junto para vocês observarem. Então, a minha expressão é a mesma. O que vai mudar é a ordem dos termos que eu vou multiplicar. Então, se eu fizer primeiro 5 vezes 8, vai dar 40. Menos e menos, vai dar mais 40. Aí, se eu multiplicar aqui 8 vezes 2, vai dar 16. Menos e menos, vai dar mais 16. Então, a ordem, eu mudei a ordem de quem eu multipliquei. Então, primeiro eu multipliquei os dois primeiros termos, e aqui eu multipliquei os dois últimos termos. Mudou esse resultado aqui. Então, quando eu fizer 40 vezes 2, vai dar 80. Mais e menos, vai dar menos 80. 5 vezes 16 também vai dar 80. Menos e mais, vai dar menos. Então, independente a ordem que eu faça a multiplicação aqui, a minha resposta vai ser a mesma. É o que eu mostrei na segunda propriedade. Eu posso inverter os termos e efetuar a multiplicação, a resposta sempre vai ser a mesma. Aqui eu multipliquei os dois primeiros e obtive a minha resposta menos 80. Multipliquei primeiro os dois últimos, né, o segundo e o terceiro termo, e a minha resposta foi a mesma. Então, quer dizer que esse resultado final aqui não pode alterar, independente da ordem que eu efetuei a multiplicação. Mas lembrando, isso só é válido para a multiplicação, por isso são as propriedades da multiplicação. Agora, na quarta propriedade, nós temos o elemento neutro. O que é um elemento neutro? Na adição e subtração, o nosso elemento neutro é o zero. Já na multiplicação, o nosso elemento neutro é o mais 1, que ele não vai alterar a resposta. Então, independente do número que eu multiplique por ele, vai sempre manter o mesmo número. Então, exemplo, mais 12 vezes 1 vai continuar mais 12. A única coisa que acontece é que eu elimino o
parênteses. Então, o mais 12 é o que eu vou repetir aqui, porque qualquer número multiplicado por 1, a minha resposta sempre vai ser o próprio número, né? Nunca vai ser 1, porque 1 vezes 1 é 1, mais 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, e assim sucessivamente. Então, aqui, 12 vezes 1, mais 12. Menos 9 vezes mais 1, menos e mais vai dar menos. Então, 9 vezes 1, 9. Então, vai manter esse valor aqui, porém, esse mesmo termo aqui, porém, sem o parênteses. Então, não posso esquecer de eliminar o parênteses. A resposta final nunca fica com parênteses. Dúvidas, vão mandando lá, pessoal. Na quinta propriedade, então, quando nós temos parênteses e colchetes, nós efetuamos a multiplicação distributiva. Na multiplicação distributiva, nós vamos primeiro eliminar os parênteses, né? Primeiro, nós vamos eliminar os parênteses, para depois fazermos a multiplicação distributiva. Então, aqui não aparece, é mais, então, vou fazer mais e mais, vai dar mais e menos tem que dar menos. Então, ficou mais 3 vezes mais 2 menos 5. Multiplicação distributiva é eu fazer 3 vezes 2, 3 vezes menos 5. Então, mais e mais 3 vezes 2, mais 6. 3 vezes 5, 15, mais e menos, menos. Então, aqui, ó, fiquei com mais 6, menos 15. Quando eu faço a multiplicação distributiva, eu elimino o colchete e faço a regra de sinal. Então, 6 menos 15, menos 9. Ficou negativo, porque o sinal do 15, porque o sinal de menos é do número 15, que ele é maior que 6. Então, resulta em menos 9. Dúvidas, manda lá, pessoal. Essa é a quinta propriedade. Aí, vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 4, 7, 8 e 9, na página 68 e 69. Se tiverem dúvidas dos exercícios, manda foto do exercício no WhatsApp da prof lá no privado, que a prof vai respondendo para vocês o que vocês não entenderam, certo? Bons estudos para vocês, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Quando vocês assistirem a videoaula, não esqueçam de dar um ok lá, para contar a presença de vocês. E assim que concluírem todas as atividades, por gentileza, enviem a foto para comprovar que vocês fizeram e contar a nota de participação de vocês. Boa semana para vocês e bons estudos. Beijos, até!